que o The King Alex mandou pra você, ó. Ok. Uma curiosidade interessante. Queria perguntar ao Davi Carreira se ele sentiu a diferença de recepção no Brasil. Aí ele colocou um relato dele. Aqui em Portugal sofremos uma xenofobia velada diariamente. É um tal de "tás a falar brasileiro", porque para um português... Sorte que meu temperamento é nível Cris Paiva, eu mando ir a merda quando acontece isso. Ele tá falando da experiência dele aqui de... Você sente que lá tem essa... Mas em relação a quê? Ele perguntou se você sentiu as pessoas te destratando ou com xenofobia por conta do seu sotaque ou por você ser de Portugal. Não, de todo. O contrário. O contrário. Eu, por acaso, senti o contrário. Eu vou ser sincero. Eu estava com receio. E por isso é que eu tento falar mais devagar. Porque eu acho que é importante, quando tu vais num país que não é o teu, esforçar para tentar fazer com que as pessoas Se comunicar. te entendam. E eu fiquei muito contente porque eu sinto que fui sempre muito bem tratado. E por isso é que eu amei Fortaleza e Goiânia também, que eram os locais que eu ainda não conhecia. Foi das pessoas. Tipo, eu fui para uma churrascaria do Bruno e Marrone, que acho que é do Marrone. Acho que é do Marrone em Goiânia. E tipo, estive lá e as pessoas a tratar muito bem, a dizer, a mandar piadas, não sei se também usam aqui, tipo, falar coisas engraçadas e tal. E então fui sempre muito bem tratado aqui, então eu não senti nada disso. Sim. E eu sinto que o povo português também recebe muito bem as pessoas. Quando vai brasileiro lá, a galera fica, brasileiro, que legal. É isso. E é no geral, o povo português tenta desenrascar o inglês, o francês, o espanhol, para tentar ajudar as pessoas quando precisam... Desculpa, eu ia perguntar se tem uma relutância com o português BR. Não. Com o idioma... São casos e casos também, né? Também, pode ser que exista é como tudo. Também porque isso que ele falou, eu já ouvi outros relatos. Assim, foi? Também. De pessoas dizendo que foram ou de reclamação de lá mesmo. Porque, assim, muitos vídeos de youtuber brasileiros chegando em jovens e adolescentes portugueses e os jovens começando a falar... Sim. Português BR. Tipo Português Felipe BR. Neto. Isso. E aí a galera de Portugal meio brava, tipo assim, não... Meu filho tá falando português BR aqui. Eu acho, vou ser sincero, eu acho que depende muito das mentalidades de cada um. Sim. Vai sempre haver em todos os países pessoas com mentalidades muito fechadas, muito retrógradas quase às vezes. Eu acho que hoje em dia eu sinto-me em primeiro lugar, eu sinto-me português, francês, mas sobretudo um cidadão do mundo. E acho que cada vez mais esta nova geração, que eu sinto que é quase melhor do que ainda a minha geração, que é uma geração que está aberta para o mundo, aberta para zero estigma, zero julgamento, preconceito, zero preconceito. E acho que é por esse caminho que devemos seguir. Agora é óbvio, a extrema-direita foi o terceiro partido mais votado em Portugal nas últimas eleições. A extrema-direita foi o... Aliás, em Portugal não é extrema-direita, tem outro nome, mas é muito próximo da extrema-direita. Entendi. Em França foi o segundo partido também. Portanto, é óbvio que há sempre pessoas que têm uma mentalidade muito fechada, conservadora e, na minha opinião, às vezes errada. Em muitos sentidos, errada. E acho que o mundo tem que ser muito mais aberto. Agora... Aquilo que eu sinto é o português da Europa, daquilo que eu conheço, o português é o povo que... Mais aberto. É o mais aberto. É o mais caloroso. Imagina, eu gosto muito de Espanha, mas o espanhol não se esforça muito para tentar perceber quando estamos lá. Se não fala espanhol, ele é desenrasca. O parisiense, e eu nasci em França e je parle très bien français, também não se esforça assim tanto para perceber... Quando um português, um brasileiro, um inglês... Imagina, vocês já foram a Paris ou não? Não. Se tentar falar em inglês em Paris, eles quase não vão responder. Cara, tem uma série, Emily in Paris. Sabe? Sim, não vi, mas conheço. E retrata isso perfeitamente na série, porque ela vai pra lá
Ela vai dos Estados Unidos ou de Londres, não me lembro agora, pra lá. Então, ela chega, acho que é dos Estados Unidos mesmo. Ela chega e ela não fala. Ela vai pra uma agência, mas falam pra ela, não, tudo bem. Todo mundo fala. Só que o pessoal se nega a falar inglês com ela. Sim. Começam a fazer reuniões inteiras, meio que tipo assim, ela é prejudicada profissionalmente. E ela é uma baita profissional, mas ela é prejudicada porque se negam a fazer a reunião Em em inglês. É pela relutância dos franceses com os americanos. Eu acho que não é tanto... É uma coisa muito de Paris. Entendi. Porque eu já fui a outros sítios de França, Marselha, Lyon, e o povo é muito mais aberto. O parisiense tem um jeito de ser que é Parisiense. parisiense. E eles próprios admitem, eles falam muitas vezes sobre isso e admitem que são um pouco fechados sobre si Eles têm a mesmo. própria Disney. Pra ninguém precisar sair de lá. É verdade, é verdade, é verdade. E agora você comentou isso e é verdade. Na série, eles também admitem. Não é velado, não tem Não. disfarcinho, não. É isso, a É. gente é assim. Aliás, eles costumam dizer que Paris é bom quando os parisienses estão de férias. Quer dizer que estão fora de Paris. E isso é uma coisa que o parisiense fala muito também. Porque eles próprios sabem que são um povo um bocadinho mais em Paris, um bocadinho mais fechado. Mas também é por causa também, acho eu, é uma grande cidade. A vida é muito corrida. E às vezes as pessoas, quando é grande Sim. cidade, vida muito corrida, não têm tempo para Sim. chegar ao pé de uma pessoa e dizer E está tudo bem. Tem questões históricas que vai ser muito difícil a gente entender como a cultura chega no ponto que ela chega. Então, por exemplo, a gente lidou agora com uma pandemia que pegou, né, o mundo inteiro e a gente começou a ter posturas de cumprimentar com uma certa distância que a gente nunca teve. Era estranho. No Brasil, agora a gente que tá... hoje você chega, você não sabe... Beijo, abraço, vai dar o Aperto soquinho, de dá a mão. mão, a pessoa vai dar a mão, você dá o soquinho, a pessoa acaba apertando o seu soquinho. E antes era... Virou uma Não, é confusão. abraço, Virou beijo. uma confusão gigantesca. Mas a gente é muito caloroso. E aí, quando aconteceu isso, eu fiquei pensando, caramba, a gente fala tanto de países frios que eu digo em temperatura mesmo, das pessoas serem menos afetivas, mas eles já passaram por outras crises sanitárias como essa, muito mais vezes do que nós passamos, porque nos países mais quentes esses vírus não é tão comum acontecer, né? A gente já teve historicamente isso. Então, como é que a gente vai julgar a história do país que durante tanto tempo, tantas vezes, se acostumou a não abraçar? A não ficar se pegando, Lá não ficar... na né? Ásia, na Ásia, a gente julgava quem usava máscara. Ficava, nossa, por Eu que estão usando lembro-me, máscara? eu fazia isso. Precisa de tudo isso, né? E hoje a gente... Pois é. E eles têm um cuidado... a gente já viu isso, tipo assim, no Japão, a pessoa tá resfriada, uma gripe comum, né? Ela Não põe a máscara. Põe a Pois. máscara. Né? Não, é É outra completamente consciência diferente. coletiva. Outra consciência coletiva. É outra consciência E coletiva. eu acho que tem tudo a ver com a cultura. Depende de cada sítio. É a né? criação. Às vezes não é que eles façam isso por mal, mas é só que faz parte da cultura. Sim. De Sim. não dar beijo, Sim. de dar só um aperto de mão, Ou de fazer, tipo assim, ou de fazer longe. tipo assim. Acho que faz muito parte da cultura e consoante o país a cultura vai mudando e vai sendo... Por isso é que eu acho que o português acaba por ser muito próximo. Todos os países que falam língua portuguesa são muito próximos a nível de cultura em muita coisa. Então, por isso é que por exemplo, o povo cabo-verdiano, eu adoro Cabo Verde. E já lá fui 15 vezes. É muito caloroso também. E eu sinto que todo... Angola também. Angola, nunca fui, mas quero ir. Moçambique também. E sinto que são povos quentes. Tudo o que é povo assim do sul, que apanha calor, sol, fica sempre mais alegre com a vida. Verdade.